Olá, queridas mulheres da Igreja Batista Missionária em Quintino. Que alegria estar com vocês nesse mês da mulher. Eu recebi esse convite com muita alegria no meu coração e a gente está vivendo um tempo diferenciado, né, em que a gente precisa usar de alguns mecanismos para a gente conseguir chegar até as pessoas. Algumas de nós não estamos podendo sair das nossas casas, mas que bom que a gente tem as ondas da internet para nos manter conectada. E eu vim aqui com muita alegria trazer essa palavra para vocês nessa conferência e esse tema tão lindo que vocês escolheram. E de verdade, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos reacender a esperança. E a palavra que o Espírito Santo transmitiu ao meu coração para dividir com vocês nesse grande dia, ela se encontra lá em Isaías, no capítulo 35, dos versículos de 1 a 10. Pedi para você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. Diz assim a Bíblia: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Se seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, e não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Palavra linda de esperança para o meu coração e para o teu coração. E nesse dia especial eu quero pensar com você sobre um tema muito lindo, que é exatamente isso: o lugar onde floresce a esperança. O lugar onde floresce a esperança. No tempo em que a esperança é algo que as pessoas precisam se apegar, Deus trouxe você aqui hoje para essa conferência para ouvir sobre isso. E sabe, eu quero começar conversando com você sobre algo muito lindo que alguns anos atrás eu estava pesquisando e eu estava olhando ali pela internet um fenômeno que acontece no deserto, o fenômeno das flores no deserto. Não é algo muito comum, mas existe uma região nos Estados Unidos que recebeu o nome de Badlands. O que são isso? São terras ruins, em português. E por ter um sólido ali muito árido, uma paisagem de desolação, algo que semelhante ao lugar mais quente do mundo, a única coisa que você vê por todos os lados são grandes pedras criadas pela erosão e rachaduras que percorrem toda a terra. Entretanto, tem uma determinada época do ano em que esse cenário ele se transforma. Onde antes parecia impossível que qualquer tipo de vida ali se manifestasse, de repente começa a acontecer uma explosão de cores e as flores começam a saltar daquele terreno rochoso, seco, pelo calor do deserto. E ali nascem flores selvagens. E você se pergunta, mas como é que pode uma flor nascer de um terreno assim? Isso é possível. Isso se dá a um fenômeno que acontece naquele lugar. Por quê? Porque aquele terreno, aquelas flores, elas conseguiram se acomodar. Elas conseguiram criar uma forma de crescer mesmo naquele lugar seco. Então, ainda que tenha um pouco de umidade na terra, aquilo é conservado. E por um período ainda que curto, aquelas flores conseguem sair daquele terreno e elas aparecem. E quando os meus olhos viram essas imagens incríveis, eu não tenho como mostrar para você aqui agora, mas se você quiser digitar isso aí na sua internet, coloque em flores no deserto.
Você vai ver essa cena linda. Ainda que fosse um terreno árido, você vê as flores brotando dali. O que isso tem a ver comigo e com você? Para a gente poder pensar que a nossa situação, talvez eu e você vivamos uma situação que seja absurdamente um deserto, mas existe sim um pouco de esperança que brota da terra, existe uma umidade, uma água que sai daquela terra e que permite que aquela flor saia dali. E eu gosto de fazer essa analogia com você, de fazer você pensar que eu sinto que essa água é a própria presença de Deus, que quer se manifestar na vida da gente. E que você e eu precisamos entender, de uma vez por todas, que não somos nada sem a água da vida que é Jesus. Que ainda que você se veja numa sequidão espiritual, material, espiritual, emocional, seja o que for, quando você chama a Cristo para a sua vida, Ele tem o poder de transformar circunstâncias. Esse texto, inclusive, que nós lemos aqui de Isaías 35, ele versa isso muito bem. Você vê que é um trecho que vai falar ali da volta de Jesus, da volta do Messias, mas ele é exatamente a manifestação de uma plena restauração que vai acontecer com a vinda do Messias. Isso para nós é um sinal de que quando Jesus está presente, um cenário ele se transforma. Algo extraordinário acontece. Eu e você precisamos ter essa perspectiva forte no nosso coração, que a presença de Cristo, o lugar onde eu e você estamos, se Cristo está ali, cenários mudam, situações das mais difíceis, elas podem ter um desfecho extraordinário e sobrenatural, porque se nós habitamos em Cristo, não tem como nada acontecer. Interessante que esse texto ele fala de uma transformação que ela não acontece só nas pessoas, até a própria natureza, ela vai manifestar aquilo que Cristo faz. E é exatamente isso que Deus quer transmitir a você nessa palavra de hoje. É você ter essa convicção no seu coração de que não importa o que aconteça, quando Cristo habita, algo de verdade acontece. E aí cenários não só dentro de você mudam, mas algo que brota de dentro de você vai mudando as coisas que estão ali ao seu redor. Eu gosto de dizer que a fé que eu tenho em Jesus, ela não é algo invisível, não é algo que eu não possa tocar. Eu gosto de dizer que a minha fé ela é algo concreto, ela é algo visível, é algo que eu posso tocar. Porque eu sou fruto disso, eu sou fruto de alguém que um dia creu em Cristo, alguém que foi tocado por essa fé e que teve a sua vida transformada. Então eu sou um exemplo disso. Você que está aí na sua casa, você também é um exemplo concreto de fé. Você é um exemplo concreto da obra que Cristo fez na sua vida. Então, nós precisamos ser transportados para esse lugar em que a gente entenda que a nossa fé ela é algo realmente palpável. Deus quer levar você nessa dimensão, mas nós precisamos entender, acima de todas as coisas, que o princípio de todas as coisas, a base de todas as coisas é Cristo. Ele é o princípio de tudo, como diz a palavra de Deus lá em João, no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo começa com ele. A Bíblia, inclusive, vai falar para mim e para você em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro ele já tinha sido providenciado antes da fundação do mundo. Então pensa numa situação desoladora que você está vivendo exatamente agora, quando você para pensar. Eu preciso dizer para você que a morte de Cristo, uma providência foi tomada para aquilo hoje que atinge o seu coração. E muito antes da fundação do mundo, Deus viu você como você está hoje. Porque o nosso Deus ele está para além dessa linha temporal. Nosso Deus ele está no Kairos. Ele coordena o Cronos, mas ele está no Kairos, que é o tempo dele. E é importante a gente dizer que nesse lugar em que a gente escolheu estar, que é habitar em Cristo, nós
Podemos dizer que quando nós estamos nele, e esse é o primeiro princípio que eu quero deixar registrado para você, que a esperança ela vai florescer nos lugares menos esperados. A Bíblia fala ali no versículo 1 do capítulo 35 de Isaías: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ou seja, um lugar desértico, de repente, aparecem flores. É o que Deus faz, é o que Cristo faz, é o que a presença do Senhor faz em nossa vida. A gente precisa entender que Ele muda de verdade situações. E às vezes dos lugares onde a gente menos espera. E eu quero trazer para você um contexto aqui, dentro dessa história que o profeta está compartilhando. A gente sabe que esse texto ele foi escrito numa realidade pós-exílica, ou seja, após o exílio babilônico. Só que o povo de Deus estava há tanto tempo ali naquele exílio, tantos anos, que eles já estavam acostumados com o lugar onde eles estavam. E havia ali um apelo profético para que aquele povo, para que o povo de Israel fosse para Jerusalém. Só que havia no coração deles um temor. Eles tinham medo pelas condições agrícolas, eles tinham medo dos povos vizinhos que seriam hostis com eles tinham medo de ir para um lugar menor. Eles estavam com medo. E eu preciso compartilhar isso com você porque às vezes nós nos acomodamos a situações de cativeiro porque a gente já viveu aquilo ali por tanto tempo. Qual o problema viver mais um pouco? Mas Deus está apontando para você uma direção diferente nesse tempo. Ele está dizendo para você assim, ainda que você esteja vivendo um quadro mais ou menos confortável, é importante você entender que existe um novo de Deus para ser derramado sobre a sua vida. E você precisa abrir o seu coração para esse novo de Deus. Existe uma próxima página que é melhor que a que hoje você está vivendo. E nós não podemos perder essa dimensão de fé. Ainda que as condições sejam desfavoráveis, mas quando nós estamos em Cristo, nós temos discernimento para onde podemos ir. E aí vem o segundo princípio, muito importante para mim e para você, que quando a gente vive essa esperança que floresce, isso só vai acontecer para aqueles de verdade que decidem andar no caminho. Esse é um grande segredo para mim e para você. O versículo 8, ele vai dizer o seguinte: ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não vai passar por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Eu quero lembrar você que a palavra de Deus ela fala em Atos 9, em Atos 24, que os primeiros cristãos eles eram chamados de os do caminho. Que coisa linda e extraordinária. Deus quer resgatar isso em nós. Por que os cristãos eles eram chamados os do caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles homens e mulheres eles seguiam a Cristo de todo o seu coração. Seguiam a Cristo rigorosamente, radicalmente, dando até mesmo as suas próprias vidas em consagração e por cumprir o seu chamado. Deus deseja que a gente reavive isso em nós. Precisamos reviver esse tempo antigo. Será que hoje você pode dizer de si mesma assim: eu sou Roberta e eu sou do caminho? É algo que eu quero deixar para você pensar. Nós não podemos negociar mais a nossa santidade. Nós precisamos ser reconhecidos realmente como mulheres que seguem o Senhor. Isso tem que ser importante para mim e para você. Não há mais tempo para nós ficarmos negociando valores, negociando princípios. A gente tem perdido a santidade por coisas tão pequenas e que nós poderíamos estar aproveitando a nossa vida para influenciar outras pessoas. Sabe? Talvez você tenha questões interiores e que você pense assim: Roberta, mas eu não comecei a minha vida muito bem, o meu ponto de partida não foi o melhor de todos. Mas eu quero dizer para você que o que deve importar para você agora é a maneira como você caminha. O que ficou para trás, ficou para trás. Você agora está no caminho. Você está seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Existe uma frase de Cora Coralina, que uma senhora que publicou inclusive seu primeiro livro aos 76 anos de idade,
uma grande poetisa desde a sua adolescência, ela tem uma frase que ela diz assim: o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher. Sabe, gente, nós precisamos pensar que a gente valoriza tanto os inícios, né? Mas às vezes as circunstâncias da vida não nos permitem, né, começar do jeito certo. Mas quando Cristo ele entra na nossa vida, ele nos dá a oportunidade de nós alinharmos os nossos passos. Ele nos coloca no caminho reto. E ele ajuda a gente, como o texto mesmo diz. Ele é o caminho e as pessoas vão andar por ele. Se as pessoas andarem no caminho da santidade, elas não errarão. Você quer um segredo para você não errar? Anda em santidade. Deus vai falar com você. Ele vai manifestar a você o querer dele de uma forma tão sobrenatural que você vai se vir tomando decisões acertadas. Você vai se vir como sendo uma mulher de sabedoria, porque você escolheu caminhar no caminho de Cristo. Porque você decidiu ser a mulher do caminho. Deus tem isso para você. Você quer ver sua esperança florescendo novamente? Decida então andar por esse caminho. Um terceiro princípio e último princípio que eu quero dividir com você é que a esperança, ela floresce sim para aqueles que habitam em Cristo, mas ela também ganha força para aqueles que decidem compartilhar essa esperança. É tão bom quando você vai ao médico, você experimenta de um tratamento e que de repente você se vê curado, não é verdade? Isso dá uma satisfação muito grande. Mas você também tem uma grande alegria quando de repente, depois de um tempo, você encontra alguém que compartilha o mesmo problema de saúde que você teve, você fala assim: olha, toma essa medicação, vai nesse médico e ele vai te fazer esse tratamento e eu tenho certeza que vai dar certo. E você fica feliz porque você pôde ser um instrumento de cura, de restauração para a vida de alguém. De igual modo, é a nossa vida cristã. Deus quer que eu e você, a gente compartilhe aquilo que nós temos recebido. Se você recebe esperança, você precisa de verdade compartilhar essa esperança com outras pessoas. Sabe, os versículos 3 e 4 vão dizer assim: fortaleçam as mãos fracas, firmem os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Você vê um estímulo do profeta em que as pessoas realmente entrem num movimento de motivação uns dos outros. Vamos nos animar, vamos realmente nos fortalecer. Você que está cansado, você que está enfraquecido, vamos voltar todos juntos para Jerusalém. Aquilo que nós recebemos de Cristo é algo grandioso demais para nós guardarmos apenas para nós. Você precisa dividir isso com alguém. E sabe, quando você decide abrir o seu coração para dividir aquilo que você tem recebido, ainda que você olhe que aquilo é pequeno demais, eu quero dizer que isso vai fazer diferença muito grande na vida de uma outra pessoa. E você vai perceber que a tua vida de verdade só vai ter relevância se você de verdade partilhar aquilo que você tem recebido de Cristo. Eu sou alvo disso. Eu quero dividir com você uma experiência que eu pude viver com uma grande mulher de Deus que foi a minha avó Zilda. É a mãe de meu pai. A avó Zilda, ela teve uma experiência muito extraordinária em toda a sua trajetória de vida. Ela, aos 35 anos, ela se viu viúva, tendo 8 filhos para criar. E a gente sabe que a vida dela não foi fácil, uma vida de pobreza, mas a minha avó era uma mulher muito fiel ao Senhor. Os meus tios contam que a vovó, ela tinha um galinheiro no quintal de sua casa e ela separava aqueles ovos para vender. E daqueles ovos ela também dava o dízimo. Era uma mulher leal e ela conseguiu criar todos os filhos, inclusive filhos que foram para a faculdade. Jesus era a força de minha avó. E eu me lembro que nos seus últimos dias de vida, ela já estava ali dentro do seu quarto, já acamada, e a gente percebia que de verdade ela já estava indo embora. E eu me lembro de ver os meus tios ali reunidos com a minha avó ali ao redor da cama. Havia um sofazinho no canto do quarto dela. E eu lembro que eu entrei e eu vi aquela cena. E eu vi minha avó partilhando algo espiritual com os seus filhos. E eu, aquela pré-adolescente ali, sentada naquele canto da sala, eu ouvi a minha avó falando exatamente assim: sabe, Deus me permitiu viver tantos anos de vida
e eu estou aqui com vocês. Eu já estou doente e eu gostaria tanto, eu sempre coloquei diante de Deus um sonho que eu tinha no meu coração, que era ver um de vocês como sendo um pastor ou um músico. Infelizmente esse sonho não aconteceu. Não sei se um dia verei isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Naquele momento, eu vi aquela cena e eu jamais consigo esquecê-la da minha vida. Eu tenho certeza, amadas irmãs, que naquele momento Deus me vocacionou. Eu olhei para aquela palavra profética que foi liberada e recebi aquilo para minha vida e disse: isso é sobre mim. Eu quero fazer diferença na minha geração. E eu guardei aquilo no meu coração de forma tal que eu nunca esqueci. E hoje estou aqui eu conversando com você na posição de pastor. E olha que a música é algo também que Deus move muito em meu coração. E por que eu estou dizendo isso para você? Para que você e eu entendamos que nós somos frutos também de palavras que foram compartilhadas e liberadas através de outras pessoas, que decidiram ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que minha avó não tinha a menor noção, até mesmo porque o ministério pastoral feminino há décadas atrás não faria o menor sentido. Ela não sabia que ela estava falando para mim, mas Deus viu aquele momento, porque aquela palavra não vinha dela, mas era uma palavra proferida pelo próprio Deus. E eu me alegro em Deus porque eu estava ali, porque Deus me escolheu aquele dia para ouvir aquela palavra. É importante que você entenda que você está aqui para cumprir um propósito e você não pode recuar diante disso. Eu quero dividir com você a história e quero concluir com essa história de uma mulher muito especial que fez a diferença no seu tempo. E sabe qual era o nome dela? Corrie ten Boom. Essa mulher, ela foi uma resistente holandesa e ela ajuntava judeus ali na época de Hitler na sua casa. Toda a sua família abrigava judeus na sua casa. Era uma mulher cristã, fervorosa. Só que aconteceram ali denúncias e toda a família de Corrie foi enviada para o campo de concentração. E ali ela sofreu muito com toda a sua família, inclusive ela perdeu alguns membros da família ali no campo de concentração. Mas a história dessa mulher é tão rica, você pode encontrar ela no livro Refúgio Secreto ou até mesmo no filme. E vale muito a pena você assistir. Existem vídeos de Corrie pela internet. Uma história linda realmente. Uma mulher que decidiu, mesmo vivendo um tempo difícil, e que talvez ali fosse o lugar de sua morte, mas ela decidiu transformar aquele lugar em um lugar missionário, um lugar em que ela iria seguir a Cristo. E ela foi sustentada por Cristo durante todo o tempo, enquanto ela esteve naquele campo de concentração, e até o dia que ela saiu daquele lugar, ela permaneceu seguindo a Cristo como sendo uma missionária. E essa mulher que morreu em 1983, exatamente no mesmo dia em que ela nasceu, ela dedicou toda a sua vida a pregar em centenas de países, mesmo idosa, fazendo a vontade de Deus. E Deus pergunta para você hoje, o que você deseja fazer para abençoar a vida de pessoas? Sabe, às vezes nós desejamos tanto a esperança para a nossa vida. E você já a tem. Essa esperança é Jesus. Ela já floresceu na sua vida. E Deus quer que você compartilhe ela com outras pessoas. Deus quer que você seja um fôlego de vida para uma pessoa que está morrendo. E olha que falar de respiração nesses dias de hoje é algo imprescindível. Quero dizer para você que você está viva. Se você está assistindo esse vídeo hoje, você está viva. E Deus permitiu que você chegasse até aqui. Não deixe que a sua existência passe despercebido, mas que de verdade a sua existência ela seja de impacto na vida de outras pessoas. Deus tem algo lindo reservado para nós na Nova Jerusalém. Nós não temos dúvida disso. Mas enquanto esse dia não chega, Ele nos dá lampejos da sua glória, porque a presença de Cristo em nós
já nos dá um prenúncio do que será a eternidade. Eu gosto de dizer que por termos a Cristo, a gente já desfruta de um pedaço do céu. Nós já desfrutamos de alguma forma dessa vida eterna que o Senhor nos deu. Nós vivemos à sombra daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. E Deus quer que você, de verdade, experimente isso, mas mais do que isso, que você consiga partilhar isso com outras pessoas. Você está aqui, eu estou aqui do outro lado da telinha conversando com você. E eu quero deixar para você hoje essa decisão em que você realmente vai entender que Deus já plantou você num lugar onde a esperança floresce. Então que a gente decida hoje de todo o nosso coração ser essa mulher de Deus que as pessoas estão precisando. Que ao desligar esse vídeo, que ao terminar essa conferência, ainda que ela tenha acontecido dentro da sua casa, você de verdade não seja mais a mesma, mas que você decida de todo o coração fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você agora, para que essa esperança renasça em você, para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada pela oportunidade que tem de estar partilhando com essas mulheres de Deus a Tua palavra. Senhor, eu te peço que a força do céu venha sobre essas mulheres e que elas recebam o fôlego que elas precisam, a água da vida que elas precisam para continuar florescendo, mesmo que elas estejam no deserto. Senhor, eu te peço, permita que essas mulheres sejam frutíferas, sejam belas, onde quer que o Senhor as plante, Senhor, que elas sejam um instrumento do céu aqui na terra, compartilhando esperança com outras mulheres. Que dentro dessa igreja, Pai querida, que é a Igreja Batista Missionária de Quintino, nasçam e renasçam mulheres dispostas a partilhar esperança com outras mulheres. E que desse movimento, Senhor, a gente veja novidade de vida em todo esse território, Jesus. Que essa igreja faça a diferença onde ela está plantada. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu nome é Roberta Cardial e eu tenho um prazer muito grande de falar com você. E o desejo de todo o meu coração é que o Senhor Jesus abençoe a sua vida no nome dele poderoso. Um beijo, amo você. Tchau, tchau.